falar, você vai ver, e a partir dali você pode deixar que ele vai querer ir nas reuniões. Tem sido assim costumeiramente, então precisamos fazer isso. Outra coisa que o Luciano me falou, eu quero passar também para os homens. Nós temos cursos, irmãos, para homens e mulheres, pode fazer o casal, mas precisa que você, homem, lidere, leve a sua esposa. Você faz aquele curso de homem ao máximo, ela faz mulher única, e param por aí, mas nós temos curso Poder do Potencial, nós temos o curso Coragem, e temos o curso de Comunicação, Sexo e Dinheiro, que pode ser feito o casal, ou individualmente, se você não... né? Mas precisa fazer esses cursos, são cursos excelentes, que vão completar aquele que um e o outro fizeram separado, mulher única e homem ao máximo. Então, precisa dar sequência nesses cursos, estão abertas inscrições, temos algumas vagas e queremos incentivar você ainda hoje, lá na saída, se inscrever em algum desses cursos. Poder do Potencial, né? Coragem. Se você nunca viu esse filme, veja, Coragem. Um filme extraordinário, assim, filme cristão mesmo, né? E é baseado ali naqueles princípios. E também Comunicação, Sexo e Dinheiro. São 3 cursos que o casal deve fazer, complementando assim a sua formação cristã nesses relacionamentos conjugais. Amém? Vamos colocar em tempo. Aproveite, irmãos, porque são poucas as igrejas que oferecem esses cursos para os seus membros, para os seus frequentadores, para as pessoas que se interessam. Hoje nós também, antes de falar a palavra, nós estamos felizes, eu creio que você está feliz. O Moarama entrou nas manchetes de todo o país hoje com a nomeação, ou a escolha, melhor dizendo, do deputado federal Osmar Serraglio para ser ministro da Justiça. Nós parabenizamos o doutor Osmar Serraglio, conhecemos há tantos anos, há cerca de mais ou menos uns 30 anos, e a sua esposa, Tânia, a doutora Tânia, que foi até minha aluna na faculdade, e aluna dele também, acabou casando com um professor, né? Isso há muitas décadas atrás. Parabenizamos e parabenizamos o Moarama. Agora, por que eu estou falando isso? Eu quero te pedir que você ore por ele. Ore para que Deus dê a ele graça, sabedoria, para que ele seja um instrumento nas mãos de Deus ali. É um homem temente a Deus. Eu vou te contar uma coisa, eu vou falar isso, apesar. Nós oramos por ele, principalmente naquele período daquela CPI dos Correios, que ele era o relator. E um dia, numa dessas solenidades que às vezes me convidam e eu acabo indo, conversando com ele, ele disse: pastor, eu preciso de muita oração. Olha bem, hein? Eu falei: nós oramos todos os dias. Naquele tempo, a coisa não é fácil, preciso das orações da sua igreja. E eu disse: nós oramos todos os dias pelo senhor e vamos continuar orando para que Deus lhe dê vitória nesta função de relator. E deu naquela função. Foi a base do relatório que ele fez. Os políticos foram surpreendidos. Eles pensavam que o Osmar Serraglio ia fazer esse relatório depois que acabasse a CPI, como é o normal, e vira aquele jogo de empurra, puxa para cá, puxa para lá. Ele fazia o relatório toda noite. Ele me falou isso. Toda noite. Ele terminava lá toda aquela... Ele já relatava, ia relatando. Quando terminou a CPI, o relatório estava pronto. Todo mundo ficou estupefato. E tiveram que submeter o relatório, foi aprovado, e a Procuradoria-Geral da República baseou a sua ação penal do mensalão no trabalho que esse homem fez. Então, nós devemos orar por ele e estarmos felizes pela sua nomeação. Competência humana ele tem, mas
o favor de Deus ele precisa, como todos nós precisamos. Amém? Então vamos dar continuidade, espero terminar hoje, sobre esse tema que nós estamos falando. Deus honra a nossa fé. Essa é a quarta ministração, irmãos. Eu fiz, acho que foi esse mês ainda, 2 sobre Jesus ensina sobre a fé. E estamos fazendo essa segunda, né, de quinta-feira passada e hoje, Deus honra a nossa fé. Enfim, o tema é a fé. E os testemunhos que você ouviu hoje, todos eles envolvem diretamente a fé. Né, e até a falta de fé, né, como aconteceu. Mas o importante é que você compreenda que sem fé é realmente impossível nós agradarmos a Deus. Deus é o Deus da fé. Jesus é o autor da fé. É o consumador, aquele que criou e consumou, consolidou a fé. Tudo que Jesus fazia, ele fazia com fé. Por isso é que ele fez o que fez e espera que nós também façamos a obra aqui, e nós precisamos entender como é que essa fé funciona e acreditar na palavra de Deus, que é a base da nossa fé. Amém? Então, vamos ler novamente esse texto, rapidamente. Verso 5 do capítulo 8 de Mateus diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Que coisa maravilhosa, né? Se Jesus falasse isso para você: eu vou lá na sua casa e eu vou curá-lo. Você acha que qualquer um de nós daríamos pulo de alegria, né? E já diria, o centurião tinha sempre alguns soldados com ele, né, à sua disposição. Ele era um oficial romano. Ele já dizia: fulano, vai lá e já diga para a criadagem lá preparar um bom carneiro, etc. e tal. Nós vamos ter uma festa hoje, festa espiritual, festa, né, de comemoração. Mas olha o que esse homem respondeu. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diga ou dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluia. Vira a página, no capítulo 9, tem mais um texto que eu usei da outra vez, quero repetir a leitura. No capítulo 9, no verso 27, a partir do verso 27, nós lemos esse relato. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos que clamavam, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: Crede que eu posso fazer isso? Responderam-lhe eles: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram.
Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo: vede que ninguém o saiba. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso espírito, ao nosso coração, para a meditação desta noite. Irmãos, nos dois casos aqui, Jesus honrou a fé dessas pessoas, no centurião e nesses dois cegos. Jesus não usou a fé dele, apenas ele liberou a palavra de fé, mas a fé usada aqui foi a daquelas pessoas. Jesus disse: seja-te feito como crestes. Ou seja, vai acontecer um milagre conforme você diz que crê. Às vezes eu faço essa pergunta antes de orar por uma pessoa ou ministrar uma pessoa: você crê que Jesus pode fazer isso? E a pessoa diz: eu creio. Eu nunca usei a fé da pessoa, mas eu costumo perguntar para saber se ela crê mesmo, né? E olha, a qualquer hora dessa, eu vou fazer essa pergunta para alguém e vou dizer: então você vai, porque vai ser feito conforme você crê. Porque nós temos esses exemplos da Bíblia, não só esse, mas tem outros exemplos na Bíblia, inclusive dos apóstolos. Se você examinar a Bíblia, se você conhecer, ler, você vai enriquecer o seu coração, o seu espírito de fé, você vai crescer em fé. Eu quero te dar uma sugestão: quando tiver lá em casa alguém com a dor, né, você chama, ele diz: eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma dor ali. Ministra para essa pessoa, põe em prática isso que você está aprendendo. Fale com aquela dor que está aqui, ou nesse lugar, ou na cabeça, sei lá, onde tiver. Você pode pôr a mão até e diz: dor, em nome de Jesus eu te repreendo e ordeno, sai deste corpo agora. Você vai ver o resultado. Eu já cansei de fazer isso. Eu gostaria que você fizesse também. Eu faço às vezes até comigo mesmo, né? Quando dá uma dor qualquer, assim: epa, que negócio é esse? Eu falo com ela. Podemos falar com a dor? Podemos. Jesus o fez várias vezes, não só com dores. Ele falou com a árvore, falou com o defunto. E com o defunto ele falou 3 vezes, há registros. João diz que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos, mas esses foram escritos para que nós creiamos. Está lá no finalzinho do Evangelho de João, você vai achar esse relato. Jesus fez muitos sinais, maravilhas. É por isso que Nicodemos, quando foi falar com ele, diz: sabemos que és mestre vindo de Deus, por quê? Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Está lá em João 3, né? Bem no comecinho, versículos iniciais ali do capítulo 3. Nicodemos diz: Senhor, nós sabemos, ou seja, eu e a minha turma dos fariseus, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, né? Quando Jesus vai falar com Nicodemos, Jesus muda o assunto e vai direto ao ponto e fala sobre o assunto mais importante, que é o novo nascimento, no capítulo 3 do Evangelho de João. Então, irmãos, Deus honra a nossa fé. Nos 2 episódios, Jesus diz: vai e seja feito assim como creste. E com os 2 cegos ele diz: seja-vos feito segundo a vossa fé, ou segundo creste. Nós vimos na quinta-feira passada o que não é fé. Fé não é emoção. Tem muita gente que confunde fé com emoção. Não, fé não é emoção, e nós já falamos sobre isso. Fé também não é um salto no escuro. E nem mesmo a fé não é um ato de loucura, uma coisa desajustada da realidade. A fé é você crer que aquilo que você vai dar o comando vai acontecer. Agora, você tem que ter uma base. A nossa fé tem um firme fundamento. Qual é o firme fundamento? A palavra do nosso Deus. Por isso, se a palavra de Deus estiver na tua boca e no teu coração, se ela estiver no teu coração e vir à tua boca e você a liberar, a palavra da fé
vai acontecer um milagre. Vimos que fé é crer, definimos isso, né? Crer que tudo o que Deus diz na sua palavra é verdade e que Ele agirá de acordo com a sua palavra. Amém? Pastor Messias, eu citei isso, Messias Anacleto Rosa, que já ministrou entre nós, ele diz que fé é a escritura da posse daquilo que é seu em Cristo Jesus. É a escritura da posse. Então você tem aqui, está nas tuas mãos. Agora você precisa abrir, conhecer, ver e dizer, é meu, vou lá tomar posse. É minha essa propriedade, essa bênção aqui é minha. São 12 mil, são 18 mil, são 30 mil, não sei quantas são, mas seja lá quantas forem, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, e você precisa conhecer esse texto, está lá em 2 Coríntios. Nem vou te dizer o capítulo, para você começar a ler, você vai achar. Tantas quantas são as promessas de Deus, nele quem? Se você olhar o versículo para cima, anterior, você vai ver que é Cristo Jesus. Nele está o sim e é por ele o amém. Agora há pouco nós fizemos aqui um clamor em oração de concordância. Eu não orei, eu fui só concordando com a obreira Maria das Graças. Tudo que ela disse, eu estou acompanhando, está de acordo com a palavra de Deus? Eu estou dizendo amém. Amém, é assim mesmo, Senhor, eu concordo. Glorifica o teu nome. E Deus vai fazer isso. Então, fé é tudo isso, irmãos. Por isso que nós cantamos, e nós paramos aqui, né, quando nós cantamos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu e é a minha herança. Tudo. Por que tudo? Porque Deus criou o mundo para nós, para o homem, Ele não criou para o diabo. O diabo é que tomou conta, com a sua turma, com seus demônios, mas Deus não criou. Tudo Deus criou para o homem. Ele restaurou a terra, criou todas as coisas e deu o governo de tudo para o homem. O homem é que desobedeceu a Deus e passou o governo de tudo para Satanás. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se você se lembra daquele filme de Mel Gibson, eu achei aquela cena uma das mais fortes daquele filme, as pessoas não notaram. Quando Jesus, o ator lá, está sendo espancado naquele pátio ali, violentamente espancado, o diabo aparece por detrás das pessoas, Satanás, e ele traz uma criança, que parece ser uma criança, mas não é. É um homem adulto que não cresceu, como se fosse um anãozinho, todo cheio de deformação, marcas, deformação no colo dele, no colo. E ele vai passando. Aquela cena, irmãos, ilustra o domínio de Satanás sobre o homem. O homem não cresceu como Deus tinha planejado, não desenvolveu, não governou, ao contrário. Ele entregou tudo para o diabo e o diabo atrofiou o homem e deixou o homem escravo ali, todo marcado, todo estropiado, como mostra naquela cena. Eu não me canso, toda vez que eu vejo esse filme, eu tenho ele, ganhei de presente, eu olho para esta cena e eu vejo ali, o mundo jaz no maligno, no colo do diabo. Esse é o sentido original desta afirmação bíblica. Não é assim conosco, nós nascemos de novo. Por isso que Deus teve que nos criar de novo. Se alguém está em Cristo, diz a palavra de Deus, nova criatura é. Essa palavra criatura, no grego, pode ser traduzido também por criação. Nova criação é. Deus criou de novo. Deus gerou de novo. É por isso que nós somos gerados pelo Espírito Santo de novo. Nascemos de novo. Somos uma criação nova. As coisas velhas se passaram, diz a palavra. Eis que tudo se fez, não se fará, se fez. Presente do indicativo. Novo. Quantos podem dizer amém?
graças a Deus pelo seu novo nascimento. É o maior presente que você e eu poderíamos receber de Deus. O novo nascimento, a certeza da vida eterna. E por isso, irmãos, nós temos que andar em fé. Porque o meu justo, aquele que foi justificado por mim, diz a palavra, viverá pela fé, ou da fé. E se ele recuar dessa posição, a minha alma não tem prazer nele. Está lá em Hebreus capítulo 11, quando termina o capítulo da fé. Estão escritas essas palavras. Bem no final do capítulo 11 de Hebreus. Por isso, Deus honra a nossa fé e Ele se alegra quando você age com fé. Ele se alegra porque você está crendo nele e está crendo na palavra dele. Amém? O que nós podemos achar sobre isso nos evangelhos? Nós estamos em Mateus, o versículo que foi lido hoje aqui, e nós vamos ler novamente, capítulo 21, versículo 22. É um versículo só. O que Jesus ensina sobre a fé? Vamos ver um exemplo de cada evangelho. Mateus 21, 22, está escrito assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Quem disse isso? O autor e consumador da nossa fé, ou da fé. O autor e consumador da nossa fé disse: e tudo, olha bem, e tudo. Ele não disse algumas coisas, ou muitas coisas que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Ele disse tudo. Jesus não mente, nunca mentiu, nenhuma palavra de engano saiu da sua boca. Portanto, eu creio, eu posso crer e creio. E eu gostaria que você me seguisse nisso, cresça também, que tudo o que eu pedir na oração, crendo eu recebereis. Eu já ensinei para vocês que esse verbo pedir, que é aitel no grego, significa requerer como um direito meu, direito que Jesus conquistou para mim quando derrotou Satanás, na morte e na ressurreição. E ele expôs, diz a Bíblia, publicamente o diabo, ou seja, deixou ele nu. Mostrou que ele não tem direito algum, ele é um usurpador. O direito é nosso, a herança é nossa. E ele foi e recuperou tudo para nós. Uma vez o Senhor me apareceu e me disse: Valtenir, o teu corpo, depois ele disse a tua alma, e depois ele disse o teu espírito, me pertence porque eu paguei por eles. Ele me disse isso. Uma experiência que eu tive. Eu já compartilhei isso com os irmãos. Há 20 e tantos anos atrás. Ele disse: teu corpo, tua alma e o teu espírito. Me levou em 3 lugares e me disse, em cada um desses lugares, nessa sequência: teu corpo me pertence porque eu paguei por ele. Então eu tenho que cuidar desse corpo. É do Senhor. Estou usando, mas é dele, ele pagou por ele. Presta atenção no que ele diz. Irmão, isso que ele falou para mim serve para você, é a mesma coisa. Você foi resgatado pelo mesmo preço, preço de sangue. Foi a vida dele. Então, tudo que eu pedir ou requerer como meu direito e privilégio, tudo que eu determinar, não determinar a Jesus, mas determinar as circunstâncias, determinar aos demônios, em nome de Jesus, Jesus disse: eu faço. Você está me honrando? Eu te honro. Você está crendo? Então eu vou fazer um milagre. Porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele tem todo o poder. O Pai deu a ele. Então, irmãos, quando nós começamos a compreender a palavra de Deus, essa palavra tem que entrar pela nossa mente, é o culto racional que eu tenho que prestar a Deus, mas ela vai lá no meu espírito
e gera a fé. Ela gera a revelação, a rema. Não é um logos, é uma rema. Não é uma palavra que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ela entra como um logos, mas gera uma rema, uma palavra revelada. Puxa, Senhor, é assim, então, aleluia, eu creio, e o Senhor vai ver o que eu vou fazer. Agora, eu tenho uma rema no meu espírito. Se eu crer no meu coração, que é o meu espírito, e liberar com a minha boca, o milagre vai acontecer. O inimigo é terrível. Eu fiquei muito feliz com os testemunhos, todos eles, mas o da irmã me chamou mais a atenção, a Luana, né? A irmã Luana, que nós ministramos lá sobre aquele assunto que ela relatou. Me fez lembrar de um testemunho do pastor Kenneth Reagan, que ele conta num dos seus livros. Um dia, a sua filha, se bem me lembro, é Pat ou Patrícia, né? Pat, em inglês, é Pat, que eles chamavam lá. Ela amanheceu com um negócio no olho. Começou a crescer uma carne, e aquilo foi crescendo e foi ganhando forma no olho, e ele levou. A mulher ficou muito preocupada e levaram ela no médico. Os médicos examinaram, parece que foram feitos mais de um médico, e eles disseram: olha, essa carne aí que cresceu, isso aqui, só tem um jeito de tirar isso. É através de uma cirurgia. Então, dá para fazer uma cirurgia, e quanto antes fizermos, melhor. Porque ela vai crescendo, daqui a um pouco vai atrapalhando a visão, além de crescer um negócio do olho. Para a menina era muito complicado aquilo, para a criança. Ele pegou o diagnóstico, para saber o que era aquilo. Às vezes é bom nós sabermos. E aí ele orou e repreendeu aquilo. E foi dormir. Quando foi mais ou menos 4 horas da manhã, acho que foi mais ou menos essa hora, não me lembro bem, faz muito tempo que eu li esse testemunho, me lembrei hoje. Ele acordou, e a primeira coisa que veio na mente dele foi o demônio falando com ele. Eu acho que não saiu. Por que você não vai lá ver? Dá uma olhadinha. Eu acho que está lá. Ele virou e disse: eu não ando por vista, eu ando por fé. Vai embora daqui, em nome de Jesus. Voltou a dormir. No dia seguinte, a esposa preparou tudo, ali o lanche e o café da manhã, e ele levantou, ele estava ali tomando, nisso desceu rapidamente a menina, já vestida com uniforme para ir para a escola, e pá, quando sentou assim, bem na frente dele, tá lá o negócio. Tá? Novamente veio aquela palavra. Viu? Não saiu. Não sumiu. Viu? Não sumiu. Ele novamente disse: Satanás, eu não ando por vista, eu ando é por fé. Eu já ordenei e para mim está feito. E a partir dali ele começou a glorificar a Deus. Passado alguns dias, desapareceu aquilo da vista, dos olhos da sua filha. Simplesmente sumiu, desapareceu para sempre. Irmãos, se nós fôssemos, nesse exemplo, mesmo exemplo da irmã ali, se ela não se firmasse na fé, se ela não se firmasse na palavra de Deus, que diz que nós podemos fazer isso, ela iria olhar para as circunstâncias, e a circunstância ia dizer para ela: olha, você não conseguiu.
Foi o que Pedro fez, quando ele olhou para o vento e o mar agitado e afundou. Então, às vezes, irmãos, nós temos que crer e glorificar a Deus por aquilo que você está crendo. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Não é o autor da fé, o autor é Jesus Cristo. Mas Abraão é considerado para nós como o pai da fé. Porque Deus disse para ele: Abraão, olha, eu vou te dar um filho, vai ser o seu herdeiro. Né? Mas Deus levou 25 anos para cumprir essa promessa. Parece que Deus não tinha poder para fazer isso. Claro que ele tinha. E por que ele não fez? Porque ele ia caminhar com Abraão, para Abraão crescer em fé. Irmãos, Deus, é tremendo isso. Por quê? A Bíblia fala em Romanos capítulo 4, se não me engano, verso 17, que Abraão, ele olhava para a sua condição já com quase 100 anos, a Sara com 90 anos, já sem as regras menstruais, ela já era estéril antes, agora estava numa situação pior ainda. Ele olhando para as suas fraquezas físicas, o que ele fez? Ele glorificava a Deus, ele dava glória a Deus. Vamos ler esse versículo, porque ele é muito importante, Romanos 4, verso, acho que 17, vamos achar aqui agora. Isso me veio à mente agora. Está mudando um pouco essa palavra, não sei porquê, mas Deus sabe. Né? Verso 17. Podemos ler o 16 em diante? Portanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a todos os descendentes, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé. Paulo está falando ali das diferenças. Que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós, como está escrito, é o verso 17. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são ou que não existem, para que passem a existir, ou como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Agora presta atenção. E sem enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, como? Me responda você. Dando glórias a Deus. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. 25 anos, Abraão, todo dia. Senhor, te dou graça pelo Isaac, que eu não vejo, mas eu estou crendo. E eu vou ver. Abraão foi assim, irmãos. Né? Então, às vezes, a nossa fé tem que ser provada. A Bíblia, nós cantamos aqui um canto muito interessante, muito bíblico, quando ele diz: toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Se Deus não tivesse feito isso, Abraão não teria sido este gigante da fé. Por que muita gente não cresce em fé? Porque vai desistindo. Se você tem uma promessa na Bíblia, é a palavra de Deus para você. Tantas quantas são as promessas de Deus, nele está o sim e é por ele o amém. 2 Coríntios. Já vou citar o versículo também, capítulo 1, verso 20. 2 Coríntios. A palavra de Deus diz isto. Irmãos, foi o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever essas palavras. Foi o Espírito Santo que moveu Abraão nessa caminhada, nessa jornada de fé.
Tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento foi escrito para ensino nosso, para que a nossa fé cresça, para que nós caminhemos nessa jornada de fé. Eu estou dizendo aos irmãos, esse ano nós vamos ter mudanças muito profundas na face da terra, e você vai ter que caminhar em fé, e por fé. Se o mar não se abrir, nós cantamos também, tu me fazes caminhar por cima d'água. Como é que ele vai fazer isso? Por fé. Senhor, se és tu mesmo que está caminhando por cima d'água, manda eu ter contigo por cima d'água. Jesus disse para Pedro, vem, Pedro, pode vir. Você já pensou, irmão, se todos eles tivessem feito o mesmo pedido? Todos eles tinham caminhado por cima d'água. Não iam precisar mais daquele barco. Que maravilha. Deus quer que nós caminhemos em fé. Esta é a geração final. Não tenho mais dúvida disso. Essa é a geração final. A geração que verá a consumação de todas as coisas do Apocalipse. Nós vamos encerrar a Bíblia. Então, tem que ser uma geração de fé. Porque Jesus disse certa vez, quando ele fala da parábola daquele juiz iníquo. Bem naquela parábola, o último versículo, Jesus faz uma pergunta. Porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, será que ele vai achar fé na terra? Quando Jesus voltar, tem que achar um povo de fé aqui, andando em fé. Amém? Marcos 11, 24, nós já falamos, quando eu ensinei sobre, Jesus ensina sobre a fé, né, que é a figueira, aquele caso, quando Jesus ensina sobre, tende a fé de Deus, não vou voltar, já demos. Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19, também vou citar de cor, você conhece bem esse texto. Jesus cura 10 homens, numa vez só, 10 leprosos. Quando ele estava passando ali pelas divisas de Samaria com a Galileia, saíram numa aldeia 10 homens leprosos e disseram, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus vendo que eles eram leprosos, o leproso tinha umas características, tinha que bater um sininho, ele tinha que avisar e falar leproso, 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 para a turma sair para ele poder passar. Era assim, as leis da lepra. Jesus olhando de longe aqueles homens, Jesus diz, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E a Bíblia diz que indo eles, aquelas pessoas sabiam o que significava ir e se mostrar ao sacerdote, ou seja, ir lá em Jerusalém e dizer, eu estou curado, me examina para o senhor ver que Deus operou um milagre, curou a minha lepra. Aí o sacerdote colocava ele nu num lugar lá, examinava, e depois dava um documento reintegrando aquelas pessoas ao convívio familiar e ao convívio da sociedade. Era assim, é a lei de Moisés que manda fazer isto. Por isso, quando Jesus disse, ide e mostrai-vos ao sacerdote, ele liberou uma palavra de fé, de cura para aqueles homens. Eles, crendo no que Jesus disse, foram. E a Bíblia diz, e indo eles, foram curados. E enquanto iam, foram curados. Todos eles. Mas um voltou para agradecer, os outros não. E Jesus elogia este homem que voltou para agradecer, nos ensinando sobre a gratidão, os testemunhos que a gente deve dar aqui na frente, que glorificam o nome de Deus. Não uma pessoa que foi usada, nós somos apenas um instrumento e nada mais. Nenhuma glória, nenhum louvor. Mas a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nosso Senhor. Amém? Então, são milagres que estão registrados aí, irmãos, né? Nós temos também em João, no capítulo 4, vou citar apenas o texto, 46 a 53, aquele milagre da cura de um oficial do rei, né? E Jesus, então, libera uma palavra também. E aquele homem creu, e ao voltar para a sua casa, lá em Cafarnaum,
Jesus estava em Caná da Galiléia, onde ele fizeram o primeiro milagre, e ele libera esta palavra lá, e é quando aquele homem volta, crendo, vieram os servos e disseram, olha, seu filho sarou. Houve um milagre lá. Ele falou, que hora que foi? Ele falou, foi às 7 horas da noite. Então ele se lembrou, foi exatamente naquela hora que Jesus disse, vai, porque o teu filho está curado. O milagre aconteceu. Então, irmãos, nós vemos aqui, assim, esses exemplos fantásticos da palavra de Deus. Eu tenho que terminar, mas quero terminar dizendo isso aqui para você. Que garantia nós temos de que a fé funciona? Será que nós vamos ser como Tomé? Se eu não ver, eu não creio. Eu tenho que ver. Eu acho que eu vou levantar da cama. Parece que estava bem frio quando aconteceu aquilo com o pastor Kennedy. E vou lá, na ponta do pé, e vou dar... Essa foi a sugestão do inimigo. Vou dar uma olhadinha nos olhinhos da Pati, para ver que o milagre já aconteceu. Isso é uma atitude de incredulidade. Virou para o outro lado e diz, eu vivo, eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pelo que eu creio. Se creres, verás, foi o que Jesus disse. Qual é a garantia que nós temos que a fé funciona? A garantia, irmãos, está em vários textos da Bíblia, mas eu vou citar e ler, poderia citar de cor, mas eu quero ler com você. Tiago, capítulo 1 da epístola do apóstolo Tiago, no verso 17. Pode projetar para nós? Capítulo 1, verso 17. É uma prova ou uma garantia que nós temos de que a fé funciona. Aqui está escrito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Presta atenção. Por que eu sei que a fé funciona? Porque Deus não muda. Deus não muda. Deus não tem nem sombra de variação nele. Quando ele diz uma coisa, está dito. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para dizer, eu falei, mas quando eu digo, eu não digo, eu digo Diogo. Que negócio é esse? Isso fazem os homens. Deus não. Deus, nele não há sombra de variação. Uma vez Deus disse para os filhos de Israel, está lá no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, verso 6, Deus diz assim, eu, o Senhor vosso Deus, não mudo, e é por isso que vocês não são destruídos. Porque o que vocês aprontam era para eu destruir vocês, mas eu, o Senhor vosso Deus, não mudo. Eu prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, que vocês seriam o meu povo escolhido, e vocês são, e vão até o fim comigo. É mais ou menos isso que Deus quis dizer. Por que Deus preservou esse povo? Irmão, não tem paralelo na história. Se você conhece um pouco de história, saiba que não tem nenhum daqueles povos antigos sobreviveu o que o judeu sobreviveu. E está lá hoje. É o país mais forte do Oriente Médio. Pequenininho, um território de nada. Tem mais de 20% dos prêmios Nobéis na área das ciências. O Brasil não tem nenhum Nobel. Nem mesmo daqueles mais fáceis, né? Eles têm 20% de todos os prêmios Nobéis na área de ciências. Ciências matemáticas, ciências físicas, ciências biológicas. São todos judeus. Não judeu americano, judeu alemão, né? Einstein era judeu, era alemão. A raça é de judeus. O país que nasceu, na Alemanha.
mas a descendência é de Abraão. A descendência. Então, Deus não muda. Isto é a nossa garantia. Se Ele não muda, a palavra dele também não muda. Glória a Deus. Você perdeu uma chance de dizer glória a Deus. Aleluia. De eternidade a eternidade, diz o Senhor, Tu és Deus. Tu és Deus. Uma vez Deus falou, e Isaías escreveu, antes de mim, Deus nenhum se formou. Depois de mim, Deus nenhum haverá. Eu sou o único. Ele é o único. E Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 13, verso 18, diz que Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, e Jesus será o mesmo eternamente. Hebreus 13, 8. Se Ele é o mesmo, não há variação nele, não há sombra, tudo o que Ele disse, vale. E tudo o que Ele falou, tudo o que Ele fez, vale. E Ele disse, tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Eu gosto muito de Jesus, da maneira que Ele fala. Gosto, aprecio mesmo. Aprendi isso há muito tempo, a apreciar a maneira que Jesus fala as coisas na palavra. Ele disse lá naquele sermão famoso, o último sermão profético, capítulo 24, verso 35, Jesus disse, pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O que eu falei, e ele estava encerrando, foi o último sermão que ele pregou. 2 dias depois ele foi preso e crucificado. As palavras que eu ensinei, que eu falei para vocês, não vão deixar de cumprir, vão se cumprir. Todas elas. Elas são verdadeiras. E se você olhar para o capítulo 12 do Evangelho de João, bem na parte final desse capítulo, Jesus diz, olha, as palavras que eu vos tenho falado, elas eu ouvi do meu Pai, e eu falei exatamente como o meu Pai me instruiu para falar. Ou seja, são palavras de Deus, e Ele é Deus. Ele disse, e é essas palavras que vão julgar vocês no último dia. Por isso, irmãos, nós temos que ter um respeito muito grande pela palavra do nosso Deus. Porque ela não passa, ela não muda, ela é imutável. Esse negócio de querer dizer, não, mas os tempos mudaram e as coisas são outras, conversa, isso é coisa do diabo. Deus não muda, sua palavra não muda, ela está para sempre estabelecida. E ele disse para Jeremias, está lá no capítulo 1, verso 12. Por favor, projeta também este versículo. Jeremias 1:12 diz assim, então disse o Senhor, ele pergunta primeiro no verso anterior, Deus faz uma pergunta a Jeremias, é quando Jeremias é convocado para ser um profeta, ele era ainda um adolescente, ele mesmo diz, eu sou um menino, Senhor. Ele diz, Deus repreende, ele diz, não fala que você é um menino, porque o que eu mandar você fazer, você vai fazer e vai acontecer. Então, ele mostra uma visão, uma vara de amendoeira que tem um significado. E pergunta a Jeremias, o que vês, Jeremias? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira, que é a vara de Arão, é aquele símbolo da vara que brotou no deserto. Uma vara não pode brotar, irmãos. Brotou, deu fruto, de uma noite para o dia. Eu sei esse milagre. O Senhor disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Qual é a garantia que nós temos que a fé funciona? A palavra do nosso Deus, que não passa, que não muda, que está para sempre estabelecida. Quando você honra a Deus, crendo na palavra dEle, crendo nele, na palavra dEle, praticando a palavra de Deus, você está honrando Ele.
Ele diz, então eu vou te honrar também. O milagre vai acontecer. Pode não acontecer na hora, porque às vezes Deus tem que trabalhar em circunstâncias. Não é o caso da menina lá, que ele podia ter curado na mesma hora. Mas às vezes, por exemplo, você está buscando a libertação do seu filho, ou do seu marido, a conversão. Deus vai trabalhar na circunstância, para tirar ele daquelas drogas, daqueles caminhos, aquelas coisas todas. Deus vai trabalhar. E quando ele começa a trabalhar, às vezes a coisa fica mais difícil ainda. É um bom sinal. Esses dias eu estava falando com alguém, pastor, parece que quanto mais eu faço batalha, pior. Eu falei, então é um bom sinal, minha irmã. Eu falei, mas como? Que os demônios estão ficando desesperados e estão reagindo. Você está batendo neles, eles estão reagindo. Quanto mais você bate, eles mais reagem. Isso é um bom sinal. Se você batesse e nada acontecesse, aí talvez não esteja fazendo do jeito que deveria ser feito. Mas se há reação, é um bom sinal. Sinal que você está no caminho certo. Bate mais forte. Usa mais fé. Usa a palavra. Ouse mais. Ouse mais. Deus espera que sejamos ousados na fé. Na fé. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos encerrar, depois nós vamos praticar aqui, ó, os pastores e obreiras aqui, nós vamos ministrar a você. Então, se você tiver algum problema de enfermidade, qualquer outro tipo de problema, nós vamos ministrar a você com fé. Amém? E nas segundas-feiras você vem para dar uma praticada com o pastor Matias aqui, orando um pelos outros, você vai ver os milagres, que as coisas que Deus acontece. Deus honra a nossa fé. Diga assim, Deus honra a minha fé. Amém. Levante as mãos para os céus. Graças te damos, Senhor Deus, porque sabemos que a tua palavra não voltará para ti vazia. Antes ela fará aquilo que te apraz e prosperará naquilo para qual o Senhor a enviaste. Aleluia, Senhor, pela tua palavra, que é verdadeiramente lâmpada para os meus pés e é também luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Pai, por esses compartilhamentos da tua palavra, pela unção, pela capacitação que o Senhor me deu nessas ministrações. E agora, Pai, nós queremos te honrar com a nossa fé. Ó Deus, durante esse final de semana, também daqui para frente, Senhor, queremos exercitar fé em Ti, na Tua palavra, Senhor, naquilo que o Senhor promete. Por isso, Pai, dá-nos cada vez mais entendimento da Tua palavra. Faça-nos compreender as coisas, as riquezas que estão na Tua palavra. Ó Deus, leva-nos mais profundo, Senhor, mergulha-nos nela, para que nós possamos, Pai, coletar essas riquezas, ó Deus, e glorificar o Teu nome através dos testemunhos. Ó Deus, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo onde nós estivermos. Pai, nesse momento também quero fazer uma oração especial pelo Dr. Osmar Serraglio, pela sua família, colocando, ó Pai, como autoridade, creio que é a primeira vez que o Moarama terá o privilégio de ter um ministro de Estado